A manhã de segunda-feira chegou com aquela luz pálida e cruel que só São Paulo conhece, quando o sol teima em aparecer por entre os prédios, mas sem calor suficiente para aquecer ninguém. Lucas Almeida acordou com o despertador tocando pela terceira vez. A música irritante invadindo o apartamento pequeno da aclimação como um grito de guerra que ele não estava pronto para enfrentar. Rolou na cama vazia, aquele lado que continuava vazio há 3 anos, e sentiu o peso familiar no peito, como se alguém tivesse empilhado tijolos ali durante a noite. Eram 6h15 da manhã e ele tinha exatamente 2 horas e 45 minutos para transformar o caos em ordem. Preparar a filha, deixá-la na escola e chegar ao centro para a entrevista mais importante da sua vida profissional. Levantou com um corpo pesado, os músculos reclamando da noite mal dormida, e caminhou até o quarto de Sofia. A porta entreaberta deixava ver a menina enrolada no edredom cor-de-rosa. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro como um desenho abstrato. 8 anos, pensou Lucas, e ela já tinha visto mais despedidas do que qualquer criança deveria conhecer. Sentou na beirada da cama e tocou o ombro dela com delicadeza. Aquela delicadeza que aprendera a ter, porque não havia mais ninguém para dividir essa tarefa. Não havia mais a voz suave de Mariana chamando a filha, com aquele jeito cantado que fazia Sofia acordar sorrindo. Sofia abriu os olhos devagar, focou no pai e esboçou um sorriso sonolento. "Bom dia, pai", ela murmurou. E Lucas sentiu a garganta apertar como sempre acontecia quando percebia o quanto ela era parecida com a mãe. Os mesmos olhos escuros e expressivos, a mesma testa lisa que franzia quando estava pensando em algo sério. "Bom dia, filha", ele respondeu, tentando imprimir energia na voz. "Hoje é dia de acordar cedo, lembra? Papai tem aquela entrevista importante." Sofia assentiu e se espreguiçou, jogando os braços para cima em um movimento preguiçoso que arrancou dele um sorriso verdadeiro. Talvez o primeiro da semana. Enquanto Sofia se levantava e arrastava os pés até o banheiro, Lucas voltou para o próprio quarto e abriu o guarda-roupa, com a sensação de estar diante de um tribunal. Calça social, cinza, camisa branca impecável que ele havia passado na noite anterior com um cuidado quase religioso, gravata azul marinho que Mariana tinha lhe dado no último aniversário dele antes de morrer. Tocou o tecido da gravata e respirou fundo, como se pudesse absorver coragem através das fibras. Ela teria gostado de vê-lo assim, arrumado, tentando reconstruir a vida, tentando ser forte para Sofia. Mas ela não estava ali para ver. E essa era a verdade nua e crua, que ele precisava engolir todos os dias ao acordar. Vestiu-se com atenção meticulosa, ajustou a gravata no espelho e observou o próprio reflexo com olhar crítico. 38 anos. Algumas rugas ao redor dos olhos, que não estavam lá antes da perda. Cabelos castanhos começando a mostrar fios grisalhos nas têmporas. Engenheiro civil formado pela Poli. Quase 15 anos de experiência em grandes obras de infraestrutura, currículo sólido, referências impecáveis. No papel, ele era um profissional competente. Na prática, estava há 8 meses desempregado, sobrevivendo com o Sagiro-desemprego, que estava no fim, e com as economias que derretiam mês a mês. Enquanto ele enviava currículos e recebia respostas padronizadas de recusa, ou, pior ainda, silêncio absoluto. Esta entrevista na Achem Engenharia era diferente. A empresa era uma das maiores do setor, envolvida em projetos de metrô, viadutos, pontes, exatamente a área onde Lucas tinha expertise. A vaga era para coordenador de projetos, posição de liderança, salário compatível com suas necessidades e experiência. Ele tinha sido chamado depois de 3 meses de espera, e o e-mail de confirmação dizia claramente que haveria apenas uma rodada de entrevistas presenciais com a diretoria técnica. Uma chance, apenas uma, e ele não podia desperdiçar. Saiu do quarto e encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha minúscula, ainda de pijama, folheando o livro de histórias que estava lendo para a escola. Ela ergueu os olhos e sorriu ao ver o pai arrumado. "Você está bonito, pai", ela disse com sinceridade infantil, e Lucas sentiu o peito apertar novamente. "Obrigado, princesa", respondeu, indo até o fogão para preparar o café. "Você precisa se arrumar rápido hoje, está bom? A gente precisa sair mais cedo."
Sofia assentiu sem reclamar. Fechou o livro e foi para o quarto enquanto Lucas preparava o café com leite dela e separava o pão com manteiga, que seria o café da manhã de ambos. 15 minutos depois, Sofia voltou vestida com um uniforme da escola. A blusa branca com o emblema bordado, a saia azul marinho, os tênis que estavam começando a ficar pequenos, mas que teriam que durar até o fim do semestre, porque não havia dinheiro para outro par agora. Lucas olhou para a filha e sentiu aquela mistura de orgulho e culpa que o acompanhava constantemente. Orgulho porque ela estava crescendo linda, inteligente, educada, mesmo sem a mãe. Culpa porque ele sentia que não estava sendo suficiente, que deveria conseguir dar a ela mais do que aquele apartamento apertado, mais do que os tênis velhos, mais do que as noites em que ele estava tão cansado emocionalmente que mal conseguia conversar direito. Tomaram café em silêncio confortável, Sofia mastigando devagar enquanto lia as costas da caixa de cereal. Lucas checando o celular obsessivamente para confirmar o horário da entrevista, o endereço, as instruções, 9 horas em ponto na Avenida Paulista, número tal, 14º andar, perguntar por Beatriz Sampaio, diretora de Herater. Ele tinha planejado tudo com precisão militar. Sair de casa às 7h30, deixar Sofia na escola às 7h50, pegar o metrô na Estação Paraíso, descer na Estação Consolação, caminhar 5 minutos até o prédio, chegar com 15 minutos de antecedência para respirar, se acalmar, revisar mentalmente suas respostas. Mas a vida tem um jeito peculiar de desmoronar planos perfeitos. Quando Lucas foi escovar os dentes depois do café, percebeu que Sofia tinha esquecido a lancheira na geladeira e que ele próprio tinha deixado o currículo impresso. Aquele que tinha impresso em gráfica rápida e pago R$6 por página, porque tinha que estar perfeito em cima da cama. Precisou voltar correndo, pegar os 2 itens, e quando olhou o relógio, já eram 7h35, 5 minutos de atraso. Não é nada, ele pensou, tentando controlar a ansiedade que começava a subir do estômago para o peito. Ainda dá tempo. Sofia pegou a mochila e eles saíram do apartamento quase correndo. Desceram os 3 lances de escada, porque o elevador do prédio velho estava quebrado. Fazia 2 semanas, e chegaram à rua onde o trânsito matinal de São Paulo já começava a formar aquele rio denso e barulhento de carros, motos, ônibus, buzinas. Lucas segurou a mão da filha, e eles caminharam rápido pela calçada irregular da Rua Muniz de Souza, desviando de pessoas apressadas, de cachorros sendo passeados, de ambulantes que começavam a montar suas barracas. A escola de Sofia ficava a 4 quarteirões do apartamento, uma escola municipal que tinha boa reputação e onde ela estava desde os 5 anos. Quando chegaram ao portão, já eram 7h52, e havia uma fila de pais deixando os filhos. Lucas se agachou na frente de Sofia, ajeitou a mochila nas costas dela e olhou nos olhos da menina. "Você vai ficar bem hoje, né?" ele perguntou. Mais para si mesmo do que para ela. Sofia assentiu com seriedade. "Vai dar tudo certo na sua entrevista, pai", ela disse, e abraçou o pescoço dele com força. "Eu acredito em você." Lucas fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquele abraço, aquele voto de confiança vindo de alguém tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão forte. "Obrigado, princesa", ele murmurou. "Te amo." "Também te amo, pai", ela respondeu. E então se soltou e correu para a fila, sem olhar para trás. Lucas ficou parado por um instante, vendo a filha desaparecer pelo portão, e então checou o celular. 7h55. Ele tinha 1h05 para atravessar a cidade e chegar ao centro. Começou a correr em direção ao metrô, o coração batendo acelerado, não apenas pelo esforço físico, mas pela pressão de tudo que estava em jogo. Se conseguisse essa vaga, tudo mudaria. Poderia pagar as contas em dia, comprar tênis novos para Sofia, talvez até pensar em mudar para um apartamento melhor, com o elevador funcionando, com um quarto maior para ela. Poderia respirar aliviado pela primeira vez em meses. A Estação Paraíso estava lotada como sempre. Aquela multidão compacta de pessoas se empurrando para entrar nos vagões. O cheiro de suor e perfume misturados. O barulho metálico dos trilhos.
Lucas conseguiu entrar no trem da linha verde, mas ficou espremido entre um homem que falava alto no celular e uma mulher com uma bolsa enorme, que batia nas suas pernas a cada solavanco. Fechou os olhos e tentou respirar fundo, mentalizar a entrevista, as perguntas que provavelmente fariam, as respostas que tinha preparado. Por que você está procurando uma nova oportunidade? Por que preciso sustentar minha filha? E por que sou bom no que faço? Qual foi seu maior desafio profissional? Gerenciar uma equipe de 50 pessoas na construção do viaduto Alcântara Machado enquanto lidava com a morte da minha esposa. Não, espera. Não podia falar sobre Mariana, não podia misturar vida pessoal com profissional. Tinha que manter o foco nas competências técnicas. O metrô parou na Consolação às 8h38 e Lucas desceu empurrado pela maré humana, subiu a escada rolante quase correndo, passou pela catraca e saiu na rua onde a claridade do dia cegou por um segundo. Checou o celular novamente. 8h42. 18 minutos para caminhar 5 quarteirões e chegar ao prédio. Estava suando por baixo da camisa social, mas ainda dava tempo. Começou a caminhar rápido pela Rua da Consolação em direção à Paulista, desviando de pessoas, de cadeiras de bares que invadiam a calçada, de um motoboy que passou roncando o motor. Foi quando virou a esquina da Paulista que o universo decidiu testar sua capacidade de lidar com imprevistos. A avenida estava mais cheia do que ele esperava, aquele formigueiro humano caminhando em todas as direções. E Lucas precisava atravessar para o outro lado, onde ficava o prédio da ETM Engenharia. Olhou o semáforo que acabava de abrir para pedestres e acelerou o passo. Quase correndo, os olhos fixos no prédio espelhado, que brilhava sob o sol fraco de setembro. Estava a 3 metros da outra calçada, quando ouviu um grito abafado e sentiu um impacto violento do lado esquerdo. O mundo desacelerou por uma fração de segundo. Lucas sentiu algo quente e líquido se espalhar pelo peito, pela barriga, descendo pela calça, e seu cérebro levou um instante para processar o que tinha acontecido. Quando olhou para baixo, viu uma mancha marrom enorme, dominando a camisa branca impecável que ele tinha passado com tanto cuidado. Café. Alguém tinha derramado café nele. Levantou os olhos e viu uma mulher parada à sua frente. Os olhos arregalados de susto, um copo vazio na mão direita e um celular na esquerda. Ela estava de boca aberta, claramente em choque, e levou 2 segundos para começar a falar. Meu Deus, me desculpa. Eu não vi você. Eu estava olhando o celular. Desculpa mesmo, ela disse rapidamente, a voz carregada de culpa e nervosismo. Lucas olhou para ela com uma mistura de descrença e raiva crescente. A mulher devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo meio desfeito, vestindo uma blusa de seda cinza e calça jeans, um blazer no braço. Bonita, ele registrou automaticamente, mas essa informação era completamente irrelevante diante do desastre que acabara de acontecer. Sua camisa estava arruinada, completamente arruinada. A mancha de café cobria toda a frente, descendo até a cintura da calça que também tinha sido atingida. Ele parecia um morador de rua, um desleixado, alguém que não merecia estar em uma entrevista de emprego. Olha o que você fez, Lucas disse, a voz saindo mais alta e mais dura do que ele pretendia. A mulher deu um passo para trás, ainda segurando o copo vazio, como se fosse uma evidência de crime. Eu sei, me desculpa, foi sem querer, eu posso ajudar, tem uma lavanderia aqui perto. Ou posso pagar uma camisa nova. Ela começou a falar atropelando as palavras, mas Lucas já estava olhando o relógio no pulso. 8h53. 7 minutos para a entrevista. 7 minutos e ele estava ensopado de café, fedendo, parecendo um completo desastre ambulante. Não, ele disse, a palavra saindo seca. Cortante, não tem como você consertar isso. Eu tenho uma entrevista em 7 minutos e agora estou parecendo um mendigo. A mulher empalideceu e Lucas viu a culpa transformar o rosto dela em uma máscara de angústia. Ela abriu a boca para falar algo, mas ele não tinha tempo nem paciência para ouvir desculpas. Virou-se e começou a andar em direção ao prédio, sentindo o café gelado, grudando a camisa no peito, a calça pesada e úmida. A sensação horrível de estar completamente fora de controle de uma situação que deveria estar
sob controle total. Espera, por favor! A mulher gritou atrás dele. Mas Lucas não parou. Não podia parar. Precisava entrar naquele prédio, precisava tentar salvar o que pudesse ser salvo dessa manhã catastrófica. Atravessou a calçada quase correndo. Empurrou a porta giratória do edifício comercial e entrou no saguão refrigerado, onde um segurança o olhou de cima a baixo, com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Lucas ignorou o olhar. Foi direto até a recepção, onde uma moça loira de uniforme o recebeu com um sorriso profissional, que vacilou quando ela viu o estado dele. Boa tarde. Eu tenho entrevista às 9 horas com a Beatriz Sampaio, da ITM Engenharia, 14º andar, ele disse, tentando manter a voz firme. A recepcionista piscou. Olhou para o computador, digitou algo e então assentiu. Pode subir, Sr. Almeida. Ela pronunciou o nome dele com cuidado, como se estivesse lidando com alguém que poderia explodir a qualquer momento. Lucas agradeceu com um aceno de cabeça e foi até os elevadores, entrando em um espelhado onde teve a infelicidade de ver seu próprio reflexo em tamanho real. Era pior do que ele imaginava. A mancha de café cobria não apenas o centro da camisa, mas também o lado esquerdo, descendo pela calça social como uma cascata marrom. Havia até respingos no colarinho e na gravata submarinho que Mariana tinha lhe dado. Ele parecia alguém que tinha acabado de sair de uma briga em um boteco, não um profissional qualificado indo para uma entrevista importante. Passou a mão pelo cabelo, tentou ajustar a gravata, abotoou o paletó na esperança inútil de cobrir pelo menos parte do desastre. Mas o tecido fino do paletó deixava a mancha transparente por baixo. O elevador subiu com aquela lentidão cruel que só elevadores de prédios comerciais têm, parando em quase todos os andares. E Lucas sentiu a ansiedade apertar o peito como uma morsa, quando as portas finalmente se abriram no 14º andar. Ele saiu e se viu diante de uma recepção ampla e moderna, toda em vidro e aço escovado, com um logo da ITM Engenharia ocupando a parede inteira atrás do balcão de atendimento. Uma recepcionista mais jovem, de cabelos pretos curtos, levantou os olhos e fez a mesma expressão da moça do térreo. Surpresa controlada com esforço. Bom dia, Sr. Almeida, ela disse, e Lucas percebeu que já estavam esperando por ele. A senhora Beatriz pediu para o senhor aguardar na sala de reuniões. Por favor, me acompanhe. Ela saiu de trás do balcão e Lucas a seguiu por um corredor com piso de madeira clara, passando por salas com paredes de vidro, onde ele podia ver engenheiros trabalhando em mesas cheias de projetos, computadores, maquetes. O escritório cheirava a dinheiro e sucesso, tudo impecavelmente organizado, moderno, eficiente. E ele estava ali dentro parecendo um acidente ambulante. A recepcionista abriu a porta de uma sala de reuniões e indicou que ele entrasse. A senhora Beatriz virá em alguns minutos, ela disse com um sorriso educado que não alcançou os olhos. Lucas agradeceu e entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Ficou parado no meio do ambiente, olhando a mesa grande de vidro, as cadeiras giratórias de couro preto, a vista panorâmica de São Paulo através da janela enorme. Respirou fundo, tentou se acalmar, mas sentia o coração batendo descompassado, as mãos tremendo levemente. Olhou para a camisa ensopada e sentiu uma onda de desespero. Como ia explicar isso? Como ia fazer uma boa primeira impressão parecendo um desastre completo? Sentou-se em uma das cadeiras, tirou o paletó na esperança de que talvez secasse um pouco, mas a mancha só ficou mais evidente. Pegou o celular e pensou em ligar para Sofia, ouvir a voz dela, buscar algum tipo de conforto. Mas seria ridículo, ela estava na escola, não podia atender. Guardou o celular e ficou ali sentado, as mãos cruzadas na mesa, tentando encontrar algum resquício de confiança dentro de si mesmo. Você é um bom engenheiro, ele pensou. Você tem experiência. Você pode fazer isso. A camisa manchada não define quem você é. Mas no fundo, ele sabia que estava tentando se convencer de algo que não acreditava de verdade. Primeiras impressões importavam, e a impressão que ele estava causando era de desleixo de, falta de, preparo de alguém que não merecia estar ali. A porta se abriu e Lucas se levantou automaticamente, arreitando a postura, tentando parecer confiante apesar de tudo. Entrou uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, óculos de grau com armação discreta,
vestida com um terno preto impecável. Beatriz Sampaio presumiu Lucas e estendeu a mão para cumprimentá-la. Senhor Almeida, bom dia, ela disse, apertando a mão dele com firmeza. Mas Lucas viu o olhar dela descer rapidamente pela camisa manchada e então voltar para o rosto dele. Houve uma pausa breve, quase imperceptível, mas Lucas captou, viu a dúvida nos olhos dela, o julgamento silencioso. Bom dia, Beatriz, ele respondeu, forçando um sorriso. Desculpe a aparência. Tive um pequeno acidente no caminho para cá. Alguém esbarrou em mim na rua e derramou café. Tentei limpar, mas não deu muito certo. Falou rápido demais, explicou demais, e percebeu isso tarde demais. Beatriz assentiu com um sorriso cortês que não chegou aos olhos. Compreendo, acidentes acontecem. Por favor, sente-se. Lucas obedeceu, e ela se sentou do outro lado da mesa, abrindo uma pasta com documentos e colocando os óculos no nariz. Outros 2 homens entraram na sala. Logo em seguida, apresentados como Roberto, diretor técnico, e Maurício, gerente de projetos. Ambos cumprimentaram Lucas com educação profissional, mas ele notou o mesmo olhar rápido e avaliativo sobre a camisa manchada. Sentiu o rosto esquentar de vergonha e raiva. Raiva de si mesmo. Raiva daquela mulher desastrada que tinha arruinado tudo. Raiva do universo que parecia conspirar contra ele. A entrevista começou com as perguntas padrão. Fale um pouco sobre sua experiência profissional. Beatriz pediu, e Lucas começou a responder, tentando manter o foco nas suas qualificações, nos projetos que tinha gerenciado, nos resultados que tinha entregue, mas enquanto falava, percebia os olhos de Roberto desviando ocasionalmente para a mancha de café. Via Maurício fazendo anotações com uma expressão neutra demais para ser natural. A conversa fluiu, mas parecia ter uma camada de constrangimento, que Lucas não conseguia penetrar, como se houvesse uma parede invisível entre ele e os entrevistadores. Quando Beatriz perguntou sobre seus objetivos profissionais, Lucas sentiu a garganta apertar. Estou procurando uma oportunidade onde possa aplicar minha experiência em projetos de grande porte e contribuir para o crescimento da empresa, ele disse. Mas as palavras soaram mecânicas, decoradas, sem vida. Roberto franziu a testa e fez uma pergunta técnica sobre metodologias de gerenciamento de obras. E Lucas respondeu com precisão, sentindo finalmente estar em terreno firme. Falou sobre cronogramas, orçamentos, gestão de equipes, e viu um lampejo de interesse nos olhos de Roberto. Talvez ainda desse para salvar, pensou. Talvez a competência técnica pesasse mais do que a aparência desastrosa. Mas então Maurício fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Lucas, vejo que você está sem trabalhar há 8 meses. Pode nos explicar o motivo? A sala ficou em silêncio e Lucas sentiu o peito apertar. Tinha preparado uma resposta para essa pergunta. Tinha ensaiado, mas na hora as palavras não vieram. Eu estava cuidando de questões pessoais, ele começou, e percebeu que era vago demais. Tive algumas dificuldades familiares que precisaram da minha atenção, mas agora estou totalmente disponível e focado em retomar minha carreira. Beatriz trocou um olhar rápido com Roberto, um olhar que Lucas não conseguiu decifrar, mas que sentiu como uma sentença. A entrevista se estendeu por mais 20 minutos, mas Lucas sabia, no fundo, que já estava perdido. Cada resposta que dava parecia não ser suficiente. Cada tentativa de demonstrar competência esbarrava na imagem que sabia estar projetando, a de alguém que não tinha controle nem sobre a própria aparência. Quando Beatriz finalmente agradeceu pela presença dele e disse que entrariam em contato, Lucas apertou as mãos dos 3, com um sorriso que doía para manter, e saiu da sala com as pernas pesadas, como se estivesse carregando blocos de concreto nos tornozelos. No corredor, apoiou-se na parede por um momento, fechando os olhos e respirando fundo. Tinha falhado. Mais uma vez, tinha falhado. E desta vez, nem podia culpar apenas a si mesmo ou suas qualificações. Tinha sido destruído por puro azar, por estar no lugar errado na hora errada, por uma mulher distraída que nem se dera ao trabalho de olhar por onde estava andando. A raiva voltou a subir, quente e amarga na garganta, e ele teve vontade de socar a parede, mas se controlou. Não podia perder a compostura completamente, não ali,
Não naquele ambiente profissional. Voltou para o elevador e desceu em silêncio, encarando o próprio reflexo nas portas espelhadas e odiando o que via. Um homem de 38 anos, com uma camisa arruinada e uma expressão derrotada. Um pai que não conseguia dar estabilidade para a filha. Um viúvo que ainda não tinha aprendido a viver sem a esposa. Quando as portas se abriram no térreo, ele saiu e atravessou o saguão em direção à saída, querendo apenas ir embora, voltar para casa, tomar um banho e tentar esquecer essa manhã horrível. Mas foi quando empurrou a porta giratória que viu a mulher. Ela estava parada na calçada, a uns 5 metros da entrada do prédio, com uma expressão ansiosa no rosto. Quando viu Lucas, deu um passo à frente e levantou a mão como se fosse chamá-lo. Lucas parou por um instante, surpreso de vê-la ali, e então sentiu a raiva voltar com força total. Ela tinha ficado esperando. Por quê? Para se desculpar novamente? Para oferecer dinheiro? Para tentar aliviar a própria culpa enquanto a vida dele desmoronava? Caminhou até ela com passos firmes e viu o rosto dela mudar de ansiedade para apreensão quando percebeu a expressão dele. Por favor, me deixa falar, ela disse rapidamente, antes que Lucas pudesse abrir a boca. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que você deve estar furioso, mas eu quero ajudar de alguma forma. Eu me sinto péssima com o que aconteceu. Lucas olhou para ela e por um momento considerou simplesmente virar as costas e ir embora. Deixá-la falando sozinha, mas algo na expressão dela, na sinceridade bruta que viu nos olhos castanhos dela, o fez hesitar. Como exatamente você pretende ajudar? Ele perguntou. A voz ainda dura. A entrevista já aconteceu. Eu já fiz papel de idiota lá dentro. A mulher engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Eu trabalho com comunicação, ela disse. Tenho contatos na área corporativa. Se você me der permissão, posso tentar fazer uma ponte, conversar com alguém do ARHAC dessa empresa, explicar o que aconteceu, colocar seu nome de novo na mesa. Não é garantia de nada, mas é algo que posso tentar fazer. Lucas a olhou com ceticismo, tentando entender se estava ouvindo uma oferta genuína ou apenas palavras vazias de quem queria aliviar a consciência. Por que você faria isso? Ele perguntou, cruzando os braços. Você nem me conhece. A mulher respirou fundo, e Lucas notou que ela parecia cansada, como se tivesse dormido mal, como se estivesse carregando algum peso próprio. Porque foi minha culpa, ela respondeu. E porque eu sei como é estar em um momento difícil e sentir que tudo está desmoronando. Lucas sentiu algo se mover dentro dele, uma rachadura pequena na armadura de raiva que tinha construído. Olhou para ela com mais atenção e viu uma mulher que, por baixo da aparência arrumada, parecia tão perdida quanto ele se sentia. Qual é seu nome? Ele perguntou. E a pergunta saiu mais suave do que pretendia. Helena, ela respondeu. Helena Moreira. E você é Lucas Almeida. Eu vi seu nome na recepção quando você entrou. Eles ficaram parados ali na calçada da Paulista por um momento, com um fluxo de pessoas passando ao redor deles, e Lucas tentou decidir se devia acreditar nela ou se estava sendo ingênuo demais. No fim, percebeu que não tinha muito a perder. A entrevista já estava perdida de qualquer forma. Tá bom, Lucas disse finalmente, as palavras saindo cansadas, resignadas. Se você realmente acha que pode fazer alguma coisa, eu aceito a ajuda. Mas não quero falsas esperanças, não preciso de mais decepções agora. Helena assentiu com seriedade e tirou o celular da bolsa. Me passa seu número que eu te mando uma mensagem. Assim você tem meu contato também. Lucas ditou o número e segundos depois, sentiu o celular vibrar no bolso com a mensagem dela. Apenas um oi seguido do nome Helena. Guardou o telefone e olhou para ela, ainda tentando decidir se estava sendo esperto ou desesperado ao aceitar a ajuda de uma completa estranha. Eu vou fazer o que puder, Helena disse, e havia determinação na voz dela agora, como se tivesse acabado de assumir uma missão pessoal. Lucas assentiu, murmurou um obrigado que soou mais áspero do que pretendia, e então se virou para ir embora. Espera, Helena chamou, e ele parou, olhando por sobre o ombro. Desculpa de novo, ela disse, e dessa vez Lucas viu vulnerabilidade real no rosto dela. Não apenas culpa, mas algo mais profundo, como se ela estivesse pedindo desculpas por mais do que apenas o café derramado. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça
e começou a caminhar em direção ao metrô, sentindo o peso da manhã desastrosa sobre os ombros como um casaco encharcado. O caminho de volta para casa foi um borrão de rostos anônimos no metrô lotado, do barulho metálico dos trilhos, das luzes fluorescentes que machucavam os olhos. Lucas ficou de pé encostado na porta do vagão, os braços cruzados, olhando para o próprio reflexo distorcido no vidro. A camisa manchada já estava começando a secar, mas a marca marrom permanecia, feia e acusadora. Pensou em Sofia, em como ia explicar para ela que a entrevista tinha sido um fracasso, em como ia manter a fachada de otimismo que tentava sustentar para não preocupá-la. Ela era esperta demais, perceptiva demais. Já tinha passado por perda suficiente na vida dela. Não merecia ter um pai derrotado. Desceu na estação Paraíso e caminhou pelas ruas da aclimação com os pés pesados, observando o bairro que conhecia tão bem, as árvores que sombreavam as calçadas, as casas antigas, misturadas com prédios novos. O padeiro na esquina, que já estava preparando o pão da tarde. Tudo parecia normal. A vida seguindo seu curso indiferente aos dramas pessoais de cada um. E Lucas sentiu uma pontada de inveja dessa normalidade. Queria ser invisível. Queria que seus problemas fossem pequenos e gerenciáveis. Queria acordar de manhã sem o peso constante da responsabilidade e do medo de falhar. Chegou ao prédio e subiu os 3 lances de escada devagar, tirando a chave do bolso quando alcançou a porta do apartamento. Entrou no silêncio vazio que sempre o recebia quando Sofia estava na escola. Jogou as chaves na mesinha da entrada e foi direto para o quarto. Tirou a camisa arruinada com movimentos bruscos, quase rasgando o tecido, e a jogou no cesto de roupa suja sabendo que nunca mais a usaria. Ficou parado no meio do quarto de cuecas e calça social, olhando para o guarda-roupa aberto, e sentiu uma onda de cansaço tão profunda que precisou sentar na cama. Ficou ali por tempo indeterminado, a cabeça entre as mãos, tentando não pensar, mas incapaz de parar os pensamentos que giravam em círculos. A entrevista tinha sido um desastre. Não iam chamá-lo de volta. Mais um mês sem conseguir emprego, mais um mês queimando as economias que já estavam no fim. E depois, o que faria quando o dinheiro acabasse completamente? Teria que pedir ajuda aos pais que mal conseguiam se sustentar com a aposentadoria? Teria que tirar Sofia daquela escola e colocá-la em outra mais barata? Teria que vender o carro velho que já tinha vendido há 2 meses? Teria que admitir que não estava conseguindo, que tinha falhado como pai, como profissional, como homem. O celular vibrou no bolso da calça, e Lucas pegou com má vontade, esperando alguma mensagem automática, de banco ou propaganda, mas era de Helena. Oi Lucas, consegui o contato de uma pessoa do ARAC, da ATM Engenharia. Vou ligar para ela ainda hoje e explicar a situação. Também pesquisei seu perfil no LinkedIn. Você tem um currículo muito bom. Vou destacar isso na conversa. Te mantendo informado. Lucas leu a mensagem 2 vezes, tentando detectar falsidade ou exagero, mas o tom era direto, profissional. Ela realmente estava fazendo algo. Digitou uma resposta curta. Obrigado pela ajuda. Apertou enviar e jogou o celular na cama. Levantou-se e foi tomar banho, deixando a água quente cair sobre o corpo, até que o chuveiro elétrico começou a esfriar, sinalizando que tinha esgotado a capacidade do reservatório. Saiu, se enxugou e vestiu roupas casuais. Calça jeans velha e camiseta. A armadura do profissional impecável completamente descartada. Olhou o relógio. 11h20 da manhã. Ainda tinha 4 horas até buscar Sofia na escola. 4 horas para fazer o quê? Procurar mais vagas de emprego online? Enviar mais currículos que seriam ignorados? Ou simplesmente sentar no sofá e tentar não pensar em nada? Foi até a cozinha e preparou um café forte, sentando-se à mesa pequena com o computador velho que tinha sido de Mariana. Abriu o notebook e entrou nos sites de emprego que visitava diariamente como um ritual masoquista, atualizando os filtros para engenharia civil, coordenação de projetos, São Paulo. Os mesmos resultados de sempre. Vagas que exigiam mais anos de experiência do que ele tinha. Vagas com salários ridículos para o nível de responsabilidade. Vagas que já tinham recebido 400 candidatos. Cadastrou-se em 2 novas posições
sem muita esperança. Ajustou a carta de apresentação padronizada que usava e apertou enviar. O celular vibrou novamente e Lucas olhou esperando outra mensagem de Helena. Mas era apenas uma notificação do banco, informando que sua conta estava com saldo baixo. Fechou a notificação com irritação e voltou ao computador. Mas a concentração tinha ido embora. Fechou o navegador e ficou encarando a tela de fundo do computador. Uma foto antiga dele, Mariana e Sofia na praia. Os três sorrindo sob o sol. Sofia com uns 5 anos segurando um baldinho de areia. Tinham tirado aquela foto em Ubatuba, num feriado prolongado que tinha sido a última viagem em família antes do diagnóstico de Mariana. Fechou o notebook com força e se levantou, precisando se mover, fazer alguma coisa. Lavou a louça do café da manhã que tinha deixado na pia, organizou a sala que já estava organizada, dobrou as roupas limpas que estavam no varal da área de serviço. Tarefas mecânicas que mantinham as mãos ocupadas, mas deixavam a mente livre para vagar. E era exatamente isso que Lucas não queria. Queria silêncio mental. Queria um botão de desligar que não existia. Ligou a televisão e ficou mudando de canal sem prestar atenção em nada. O controle remoto na mão como uma arma inútil contra o tédio e a ansiedade. Às 3 da tarde finalmente saiu de casa para buscar Sofia, chegando à escola 15 minutos antes do horário de saída. E, ficando encostado no portão junto com outros pais e avós que esperavam. Reconheceu alguns rostos, pessoas que via ali todo dia, mas com quem nunca tinha travado uma conversa real, além de bom dia e boa tarde. Havia uma mãe que sempre chegava atrasada, correndo de salto alto. Um avô que trazia o neto de bicicleta. Uma babá que cuidava de gêmeos barulhentos. Vidas completas que Lucas via apenas em fragmentos, e se perguntou o que eles viam quando olhavam para ele. Se conseguiam detectar o desespero que ele tentava esconder. O sinal tocou, e minutos depois, as crianças começaram a sair em grupos barulhentos. Mochilas nas costas, uniformes amassados, depois de um dia inteiro de aula. Sofia apareceu caminhando ao lado de uma colega, rindo de alguma coisa. E quando viu o pai, seu rosto se iluminou daquele jeito que sempre fazia o coração de Lucas apertar. "Pai!" ela gritou, e correu até ele, abraçando sua cintura com força. Como foi a entrevista? A pergunta veio carregada de expectativa, e Lucas sentiu a mentira formar na garganta, antes mesmo de pensar nela conscientemente. "Foi bem", ele respondeu, forçando um sorriso. "Eles disseram que vão entrar em contato." Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e atentos que pareciam ver através de qualquer fachada. "De verdade?" ela perguntou. E Lucas assentiu, odiando-se por mentir, mas incapaz de colocar mais peso sobre os ombros pequenos da filha. "De verdade. Agora, me conta como foi seu dia." Sofia aceitou a mudança de assunto e começou a tagarelar sobre a aula de matemática e o desenho que tinha feito de um cavalo. E Lucas segurou a mão dela enquanto caminhavam para casa, agradecido pela distração. Passaram o resto da tarde em uma rotina confortável. Sofia fez o dever de casa na mesa da cozinha, enquanto Lucas preparava o jantar. Macarrão com molho de tomate e frango desfiado. Simples, mas que Sofia adorava. Jantaram assistindo um desenho animado que a menina escolheu, e depois Lucas deu banho nela, escovou os dentes dela. Leu um capítulo do livro que estavam lendo juntos. Uma história sobre uma menina que descobria ter poderes mágicos. Sofia adormeceu no meio da leitura, a respiração ficando lenta e profunda. E Lucas fechou o livro com cuidado, ajeitou o cobertor sobre ela e ficou sentado na beirada da cama por alguns minutos, apenas observando. Ela parecia tão pequena dormindo, tão vulnerável. E Lucas sentiu o peso familiar da responsabilidade apertar o peito. Essa criança dependia completamente dele. Não tinha mais mãe, não tinha mais aquela rede de segurança dupla que toda criança deveria ter. Se ele falhasse, ela cairia, e essa possibilidade era insuportável. Levantou-se devagar para não acordá-la e saiu do quarto, fechando a porta até deixar apenas uma fresta aberta, como Sofia gostava. Foi até a sala e pegou o celular que tinha deixado carregando no sofá. Havia 2 mensagens de Helena, a primeira enviada às 4 da tarde. "Consegui falar com a Juliana do Araquê. Ela foi muito receptiva. Expliquei o que aconteceu e destaquei suas qualificações.
Ela disse que vai levar em consideração na avaliação final. A segunda mensagem tinha chegado às 6. Sei que não é garantia, mas pelo menos seu currículo vai ser olhado sem o filtro da primeira impressão ruim. Torço para que dê certo. Qualquer coisa me avisa. Lucas leu as mensagens com uma mistura de surpresa e gratidão. Helena realmente tinha feito o que prometeu. Uma completa estranha tinha dedicado tempo e energia para tentar consertar um problema que ela tinha causado. E isso era mais do que a maioria das pessoas faria. Digitou uma resposta. Muito obrigado pela ajuda. De verdade. Não sei se vai resultar em algo, mas agradeço o esforço. Hesitou antes de apertar enviar, releu a mensagem e achou que soava frio demais. Adicionou. Você não precisava ter feito isso. Fico grato. Enviou e colocou o celular no bolso. Os dias seguintes se arrastaram com a lentidão cruel de quem espera por notícias que podem não vir. Lucas continuou a rotina mecânica de cuidar de Sofia, procurar empregos, fazer as tarefas domésticas, mas com uma camada adicional de ansiedade que fazia cada hora parecer mais longa. Checava o e-mail compulsivamente, olhava o celular a cada notificação, esperando ver o nome da ICHEM Engenharia, mas recebia apenas mensagens automáticas e spam. Helena mandou algumas mensagens perguntando se tinha tido novidades, e Lucas respondia que não, agradecendo novamente pela ajuda. Na quinta-feira à noite, 4 dias depois da entrevista desastrosa, Lucas estava na cozinha lavando a louça do jantar quando o celular tocou com um número desconhecido. Atendeu com o coração acelerado, secando as mãos molhadas na calça. Alô? Do outro lado, veio uma voz feminina profissional. Boa noite? Falou com Lucas Almeida. Sim, sou eu, ele respondeu. A voz saindo mais tensa do que pretendia. Aqui é Juliana Pacheco, do Arraque da ICHEM Engenharia. Tudo bem. Lucas sentiu o chão balançar levemente sob os pés. Tudo sim, respondeu, segurando o telefone com força. Estou ligando para informar que revisamos seu currículo e suas referências e gostaríamos de convidá-lo para uma segunda etapa do processo seletivo, Juliana disse, e Lucas precisou se segurar no balcão da pia para não cambalear segunda etapa. Ele repetiu, sem acreditar no que estava ouvindo. Isso mesmo, ela confirmou. Entendemos que houve um contratempo no dia da entrevista presencial que pode ter afetado a avaliação inicial e achamos justo dar uma nova oportunidade considerando suas qualificações técnicas. Seria possível você comparecer na próxima terça-feira às 10 da manhã? Sim, claro, com certeza. Lucas respondeu rapidamente demais, tropeçando nas palavras. Terça-feira às 10. Perfeito. Ótimo. Juliana disse. E Lucas podia ouvir o sorriso na voz dela. Vou enviar a confirmação por e-mail com os detalhes. Até lá, senhor Almeida. Até lá. Obrigado, Lucas disse. E ficou parado com o celular na mão. Mesmo depois que ela desligou, o coração batendo acelerado, uma onda de alívio tão intensa que chegava a doer. Ele tinha uma segunda chance. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, ele tinha conseguido uma segunda chance. E sabia exatamente a quem agradecer por isso. Pegou o celular e abriu a conversa com Helena, os dedos tremendo levemente enquanto digitava. Helena, não sei como agradecer. Me ligaram da ICHEM. Tem uma segunda entrevista terça que vem. Você fez isso acontecer. Sério. Muito obrigado. A resposta veio quase instantânea. Que ótimo. Fico muito feliz. Mas o mérito é seu. Eu só dei um empurrãozinho. Vai arrasar nessa entrevista. Lucas sorriu olhando para a tela. Um sorriso verdadeiro que não dava fazia dias. Digitou. Posso te pagar um café para agradecer? Quando você tiver tempo. Enviou antes de pensar melhor. E depois ficou olhando para a mensagem enviada, se perguntando se tinha sido apropriado. Mas a resposta de Helena veio rápida. Adoraria. Que tal sábado à tarde? Conheço uma livraria café, na Aclimação, que é bem legal. Lucas sentiu algo estranho no peito, uma mistura de nervosismo e curiosidade. Sábado à tarde, teria que levar Sofia junto. Não tinha com quem deixá-la. Digitou. Sábado funciona. Só que voltar com minha filha... Tudo bem? Helena respondeu. Claro que tudo bem. Até lá então. Lucas guardou o celular e ficou parado na cozinha,
processando o que tinha acabado de acontecer. Tinha uma segunda entrevista, tinha uma segunda chance de conseguir aquele emprego, de dar estabilidade para Sofia, de provar que conseguia reconstruir a vida. E tinha, aparentemente, uma dívida com uma mulher que mal conhecia, mas que tinha se esforçado genuinamente para ajudá-lo. Uma mulher que ele ia encontrar no sábado, com Sofia junto, em uma livraria café. Não era um encontro romântico, ele disse para si mesmo. Era apenas um agradecimento. Café entre duas pessoas que se esbarraram na rua e cujas vidas tinham se cruzado de forma inesperada. Mas enquanto terminava de lavar a louça, ia checar se Sofia estava dormindo bem, Lucas percebeu que estava pensando em Helena com mais frequência do que seria normal para alguém que tinha apenas ajudado profissionalmente. Pensava em como ela tinha ficado esperando na calçada, na sinceridade que tinha visto nos olhos dela, na determinação com que tinha assumido a tarefa de consertar o erro. Havia algo que ele não conseguia definir completamente. E isso o deixava desconfortável, porque fazia 3 anos desde que Mariana tinha morrido, e ele não tinha olhado para nenhuma mulher com qualquer coisa que se parecesse com interesse. Afastou o pensamento com determinação, e foi para o quarto, deitando-se na cama e pegando o livro que estava tentando ler há semanas sem conseguir passar da página 50. Mas as palavras não faziam sentido, a história não prendia sua atenção, e ele acabou desistindo, apagando a luz e ficando deitado no escuro, olhando para o teto. Pensou na entrevista de terça, no que diria, em como precisava ser impecável dessa vez, sem desastres, sem café derramado, sem nada que pudesse estragar a segunda chance que tinha recebido. E pensou, inevitavelmente, em Helena. Quem era ela? Por que tinha se importado tanto? Por que tinha dedicado tempo e energia a um estranho que tinha sido grosseiro com ela? As perguntas giravam na mente dele sem respostas, e Lucas adormeceu ainda pensando nelas, escorregando para um sono agitado, cheio de sonhos fragmentados, onde se misturavam entrevistas de emprego, xícaras de café caindo em câmera lenta e um par de olhos castanhos que pareciam enxergar através dele. O sábado chegou com um céu nublado, típico de São Paulo, aquela luminosidade difusa, que não era exatamente chuva, mas também não era sol. Lucas acordou cedo, mesmo sendo fim de semana, o corpo já programado para a rotina de pai solo, e preparou café enquanto ouvia Sofia acordar no quarto. Ela apareceu na cozinha de pijama, os cabelos bagunçados, esfregando os olhos com os punhos. "Bom dia, princesa!" Lucas disse, e Sofia respondeu com um bocejo sonoro que o fez sorrir. Depois do café da manhã, ele explicou para Sofia que iam encontrar uma amiga dele na livraria à tarde. Sofia perguntou quem era a amiga, e Lucas hesitou antes de responder. "Uma pessoa que me ajudou com uma coisa importante do trabalho", ele disse. "Quero agradecer a ela." Sofia aceitou a explicação sem questionar muito, mais interessada na perspectiva de ir à livraria, um dos lugares favoritos dela. Lucas aproveitou a manhã para limpar o apartamento e organizar as roupas, procrastinando a decisão do que vestir para o encontro que insistia em dizer para si mesmo que não era um encontro. No fim optou por algo casual mais arrumado. Calça jeans escura, camisa de botão azul clara, sapatos de couro marrom. Nada muito formal, nada que parecesse que ele estava tentando impressionar. Sofia vestia um vestido florido que tinha ganhado da avó, e insistiu em usar a tiara de borboleta que adorava. E Lucas não teve coragem de dizer que estava um pouco cafona. Ela estava feliz, e isso era o que importava. Saíram de casa às 3 da tarde e caminharam até a livraria que Helena tinha sugerido, a Casa de Livros da Aclimação, um estabelecimento charmoso em uma rua arborizada que Lucas conhecia, mas raramente frequentava. Entraram e foram recebidos pelo cheiro reconfortante de livros novos misturado com o aroma de café fresco. A livraria era ampla e bem iluminada, com estantes de madeira que iam do chão ao teto, poltronas espalhadas pelos cantos convidando a leitura, e um café no fundo decorado com plantas e quadros de artistas locais. Lucas olhou ao redor procurando Helena e a encontrou sentada em uma mesa perto da janela, mexendo no celular. Quando ela levantou os olhos e os viu, sorriu e acenou. Lucas sentiu algo estranho no estômago,
um nervosismo que não esperava sentir, e caminhou até a mesa com Sofia ao lado. "Oi", ele disse, e Helena se levantou para cumprimentá-los. Estava usando calça jeans, blusa branca simples e um cardigan beige. Os cabelos soltos caindo sobre os ombros, uma aparência casual e natural que a fazia parecer mais jovem do que Lucas lembrava. "Oi, Lucas", ela disse, e então olhou para Sofia com um sorriso caloroso. "E você deve ser a Sofia. Que vestido lindo!" Sofia sorriu tímida e murmurou um obrigada, segurando a mão do pai. Sentaram-se à mesa e Helena chamou a garçonete, pedindo um café expresso para ela e perguntando o que Lucas e Sofia queriam. Lucas pediu um cappuccino e Sofia escolheu um chocolate quente com chantilly, depois de olhar o cardápio com atenção. Enquanto esperavam pelos pedidos, houve um silêncio breve, aquela pausa desconfortável de quem não sabe bem como começar uma conversa. Foi Helena quem quebrou o gelo, olhando para Sofia. "Você gosta de ler?" ela perguntou. E Sofia assentiu com entusiasmo. "Gosto sim. Estou lendo um livro sobre uma menina que descobre que tem poderes mágicos." Ela respondeu, a timidez inicial já começando a desaparecer. "É muito legal. Helena Soro, eu também adoro histórias de magia. Quando era da sua idade, lia muito sobre bruxas e feiticeiras." Sofia se animou e começou a contar sobre o livro em detalhes. E Lucas observou a interação com surpresa. Helena parecia genuinamente interessada. Fazia perguntas, comentava, criava uma conexão natural com a menina que ele não esperava ver. Os pedidos chegaram e eles bebericaram em silêncio por um momento. Lucas finalmente quebrou o silêncio, olhando para Helena. "Queria agradecer de novo", ele disse. "Sério, você não fazia ideia de como essa segunda chance é importante para mim." Helena balançou a cabeça. "Não precisa agradecer tanto", ela respondeu. "Eu estraguei sua entrevista. Era o mínimo que eu podia fazer." Lucas deu um meio sorriso. "Você foi além do mínimo", ele disse. "A maioria das pessoas teria apenas pedido desculpas e seguido em frente." Helena olhou para a xícara de café, os dedos girando ela distraidamente. "Eu não sou a maioria das pessoas", ela disse, e havia algo de triste na voz. Lucas sentiu curiosidade, mas não quis pressionar. Eles conversaram sobre coisas gerais, sobre o bairro, sobre a livraria, sobre os livros que gostavam de ler. Sofia participava animada, e Lucas percebeu que fazia tempo que não via a filha tão à vontade com alguém novo. Geralmente ela era mais retraída, mais cautelosa com estranhos, mas com Helena parecia diferente. Em um momento Sofia pediu licença para ir olhar os livros infantis na seção ao lado. E Lucas deixou, mantendo os olhos nela enquanto ela se afastava. Ficou sozinho com Helena pela primeira vez, e o silêncio que se instalou foi diferente, mais carregado. "Ela é uma menina incrível", Helena disse, observando Sofia folhear livros nas estantes. "Você está fazendo um ótimo trabalho." Lucas sentiu a garganta apertar. "Faço o que posso", ele respondeu. "Não é fácil sozinho." Helena olhou com compreensão. "Imagino que não seja", ela disse. "Posso perguntar?" Ela hesitou, como se não tivesse certeza se deveria prosseguir. "A mãe dela", Lucas completou, e Helena assentiu. "Morreu há 3 anos. Câncer." Foi rápido. Lucas ouviu as próprias palavras saindo curtas, objetivas, como sempre acontecia quando precisava falar sobre isso. "Desculpa", Helena disse baixinho. "Não queria trazer memórias ruins." Lucas balançou a cabeça. "Não tem problema", ele respondeu. "Faz parte da minha história." Helena ficou em silêncio por um momento, os dedos ainda girando a xícara de café, e então olhou para Lucas com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Eu também estou passando por um momento difícil", ela disse, a voz baixa mas firme. "Não é a mesma coisa que você passou, claro, mas estou meio perdida agora." Lucas inclinou a cabeça, esperando que ela continuasse se quisesse. Helena respirou fundo. "Fui demitida há 2 semanas", ela disse. "Trabalhei 8 anos na mesma agência de publicidade. Achava que estava construindo uma carreira sólida. E do nada me chamaram na sala e disseram que estavam reestruturando, que minha posição tinha sido eliminada. Obrigada pelos serviços prestados. Boa sorte na sua jornada." A amargura na voz dela era palpável, e Lucas sentiu uma conexão inesperada. "Sinto muito", ele disse. E realmente sentia.
Sei como é receber esse tipo de notícia. Helena deu um sorriso triste. Pois... Acho que por isso me senti tão mal quando estraguei sua entrevista. Vi um pouco de mim em você, sabe? A sensação de estar lutando para se manter de pé. E então algo vem e te derruba de novo. Lucas assentiu, entendendo perfeitamente. Ele tinha vivido exatamente isso nos últimos meses. A sensação de estar constantemente à beira de um precipício, lutando para não cair. Sofia voltou correndo com 3 livros nas mãos, os olhos brilhando de empolgação. Pai, posso levar esse aqui? Ela perguntou, mostrando um livro ilustrado sobre animais marinhos. Lucas olhou o preço na contracapa e fez um cálculo rápido mental do que ainda tinha na conta bancária. O livro custava R$ 35. Não era caro, mas também não era algo que ele pudesse comprar sem pensar 2 vezes. Hesitou, e Helena percebeu. Sabe de uma coisa, Sofia? Ela disse, pegando o livro das mãos da menina e examinando. Esse livro parece incrível. Que tal eu dar de presente para você? Pode ser. Sofia olhou para o pai com uma expressão de dúvida, esperando a aprovação dele. E Lucas sentiu um desconforto imediato. Não precisa fazer isso, Helena, ele disse. Você já fez muito. Helena balançou a cabeça. Eu quero, ela insistiu. Deixa eu fazer isso, por favor. Lucas olhou para ela e viu sinceridade nos olhos castanhos. Não pena ou condescendência, apenas uma vontade genuína de fazer algo gentil. Acabou cedendo com um aceno de cabeça, e Sofia abraçou Helena com entusiasmo. Um gesto espontâneo que fez o coração de Lucas apertar. Obrigada, tia Helena, a menina disse. E Helena sorriu de um jeito que iluminou o rosto inteiro dela. Foram juntos até o caixa da livraria e Helena pagou pelo livro, recusando quando Lucas tentou dar o dinheiro. Sofia segurou o embrulho com cuidado durante todo o caminho de volta para a mesa, como se fosse um tesouro precioso. Eles passaram mais 1 hora conversando, a conversa fluindo com mais naturalidade. Agora que tinham compartilhado um pouco de suas histórias, Lucas descobriu que Helena tinha 34 anos. Era filha única, morava sozinha em um apartamento no paraíso. Gostava de cinema e de cozinhar, embora admitisse que raramente tinha tempo ou motivação para fazer receitas elaboradas. Ela fez perguntas sobre o trabalho de Lucas, demonstrou conhecimento surpreendente sobre engenharia para alguém da área de comunicação e contou histórias engraçadas sobre campanhas publicitárias desastrosas que fez Sofia rir alto. Quando finalmente se levantaram para ir embora, já eram quase 6 da tarde e a luz do dia começava a amarelar através das janelas da livraria. Caminharam juntos até a porta e pararam na calçada em um momento de despedida que nenhum dos dois parecia saber exatamente como conduzir. Foi bom te ver de novo, Lucas disse, e as palavras soaram mais calorosas do que ele pretendia. Foi mesmo, Helena concordou. Boa sorte na entrevista de terça. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Lucas sorriu. Obrigado pela confiança. E obrigado pelo livro da Sofia. Ela vai ler umas 1000 vezes. Helena se abaixou para ficar na altura de Sofia e estendeu a mão para um cumprimento formal que fez a menina rir. Foi um prazer conhecer você, Sofia, ela disse em tom solene. Também foi um prazer conhecer você, Sofia respondeu imitando o tom, e então estendeu os braços e abraçou Helena novamente. Lucas viu a surpresa no rosto de Helena, seguida de algo mais suave, mais vulnerável. Ela retribuiu o abraço, e quando se levantou, tinha os olhos levemente brilhantes. Tchau, pessoal, ela disse, acenando. Tchau, tia Helena, Sofia respondeu, e Lucas apenas acenou com a mão antes de pegar a mão da filha e começar a caminhar em direção ao apartamento. No caminho, Sofia não parava de falar sobre Helena, sobre como ela era legal, sobre como tinha gostado dela. Ela é bonita também, né, pai? A menina disse com a franqueza brutal das crianças, e Lucas sentiu o rosto esquentar. É, ela é, ele respondeu, tentando soar casual. Você gostou dela? Sofia perguntou. E Lucas olhou para a filha com cautela. Gostei, ela parece uma pessoa legal, ele disse, mantendo a resposta segura, neutra. Sofia pareceu satisfeita com a resposta e voltou a falar sobre o livro novo que tinha ganhado, fazendo planos de começar a ler assim que chegasse em casa.
Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Lucas ficou no sofá com o computador no colo, tentando se concentrar em revisar informações sobre a HM, engenharia para a entrevista de terça, mas sua mente continuava voltando para a tarde na livraria, para a facilidade com que Helena tinha conversado com Sofia, para o jeito como ela tinha se aberto sobre sua própria situação, para o momento em que os olhos dela tinham brilhado quando Sofia a abraçou. Havia algo, ali algo que ele não experimentava há tanto tempo, que quase tinha esquecido como era. Uma conexão, um interesse, uma vontade de ver a pessoa de novo. O pensamento o assustou, e ele fechou o computador com força maior do que necessária. Não podia estar pensando assim, não sobre Helena, não sobre ninguém. Tinha Sofia para cuidar, tinha uma carreira para reconstruir, tinha responsabilidades que não deixavam espaço para complicações emocionais. E além do, mas conhecia Helena há menos de uma semana. Tinha passado talvez 3 horas no total com ela. Não fazia sentido sentir o que estava sentindo. Fosse lá o que era. Pegou o celular com a intenção de checar os e-mails, mas acabou abrindo a conversa com Helena, relendo as mensagens trocadas como se fossem pistas de um mistério que precisava resolver. Digitou e apagou várias mensagens antes de finalmente escrever algo simples. Sofia não para de falar de você. Obrigado por ter sido tão legal com ela hoje. Apertou enviar e ficou olhando para a tela, se perguntando se deveria ter escrito algo diferente, algo mais pessoal ou mais distante. A resposta de Helena veio 10 minutos depois. Ela é uma criança especial. E você é um pai incrível. Dá pra ver. Boa sorte na terça. Vai arrasar. Lucas leu a mensagem 3 vezes, sentindo algo aquecer no peito, e então desligou o celular e foi para a cama determinado a não pensar mais nisso. Os dias até a terça-feira passaram em uma névoa de ansiedade e preparação. Lucas revisou seu currículo obsessivamente. Pesquisou tudo o que conseguiu encontrar sobre os projetos recentes da HM Engenharia. Preparou respostas para as perguntas mais comuns em entrevistas e ensaiou na frente do espelho, até sentir que soava natural. Comprou uma camisa nova, branca e impecável, certificando-se de que tinha uma reserva caso algo desse errado. Planejou a rota para o escritório com margem de segurança generosa. Verificou a previsão do tempo, fez tudo o que estava ao seu alcance para controlar o incontrolável. Na segunda-feira à noite, deitado na cama sem conseguir dormir, recebeu uma mensagem de Helena. Amanhã é o grande dia. Tô torcendo por você aqui. Vai com tudo! Lucas sorriu olhando para a tela do celular no escuro e digitou. Obrigado. Estou nervoso, mas preparado. A resposta veio rápida. Você vai conseguir. Acredita em mim. E Lucas percebeu que acreditava, pelo menos um pouco. Havia algo na confiança de Helena que era contagiante, que o fazia sentir que talvez as coisas pudessem dar certo. A manhã de terça-feira nasceu clara e fria. Um daqueles dias de setembro em São Paulo onde o ar tem um gume cortante, mas o céu está azul sem nuvens. Lucas acordou antes do despertador. Tomou banho com cuidado, meticuloso. Fez a barba 2 vezes para garantir que estava perfeita. Vestiu a camisa nova, que ainda tinha as marcas de dobra da embalagem. Ajeitou a gravata, a mesma que Mariana tinha lhe dado, e olhou para o próprio reflexo no espelho. Parecia profissional, competente, confiante. Parecia alguém que merecia aquela vaga. Preparou o café da manhã para Sofia. Deixou-a na escola com um abraço extra apertado e seguiu para o centro com 1 hora de antecedência. Dessa vez não haveria atrasos, não haveria café derramado, não haveria desastres. Chegou ao prédio da HM Engenharia 40 minutos antes do horário marcado e ficou andando pelo quarteirão, controlando a respiração, repassando mentalmente as respostas que tinha preparado. Às 9h50, exatamente 10 minutos antes da hora marcada, entrou no saguão e subiu para o 14º andar. A mesma recepcionista de cabelos pretos, curtos, recebeu com um sorriso profissional. Senhor Almeida, pontual como sempre, ela disse, e Lucas não tinha certeza se era um elogio ou uma observação neutra. A senhora Beatriz já está te esperando. Por favor, me acompanhe. Lucas seguiu-a pelo corredor familiar, sentindo o coração bater forte no peito.
as palmas das mãos levemente suadas. Entrou na mesma sala de reuniões de vidro e encontrou Beatriz Sampaio sentada à mesa, mas dessa vez acompanhada apenas de Roberto, o diretor técnico. Maurício não estava presente. "Bom dia, Sr. Almeida." Beatriz disse, levantando-se para cumprimentá-lo. "Obrigado por comparecer." Lucas apertou a mão dela e depois a de Roberto, e todos se sentaram. Havia uma atmosfera diferente dessa vez, menos formal, menos tensa. Roberto começou fazendo perguntas técnicas específicas sobre gestão de cronogramas em obras de grande porte, e Lucas respondeu com precisão e confiança, sentindo-se em terreno conhecido. Falou sobre metodologias ágeis adaptadas para a construção civil, sobre como tinha gerenciado equipes em múltiplas frentes de trabalho, sobre soluções criativas que tinha implementado para resolver problemas de logística. Beatriz observava em silêncio, fazendo anotações ocasionais, e depois de 20 minutos de perguntas técnicas, ela interveio. "Lucas, queremos ser transparentes com você", ela disse, tirando os óculos e olhando para ele diretamente. "Sua primeira entrevista não foi ideal por razões que entendemos estarem fora do seu controle, mas seu currículo é sólido e suas referências foram excelentes. Conversamos com 2 dos seus antigos supervisores, e ambos falaram muito bem do seu trabalho." Lucas sentiu o peito apertar de alívio e expectativa. "Obrigado por terem dado essa segunda oportunidade", ele disse. "Sei que posso contribuir muito para os projetos da empresa." Roberto se inclinou para a frente, os braços cruzados sobre a mesa. "O que posso te dizer, Lucas, é que estamos impressionados. A vaga que temos é para coordenador de projetos em uma obra grande, a extensão da linha laranja do metrô. É um projeto complexo, com muitas partes móveis, pressão de prazos, interface com o governo e com a comunidade. Precisa de alguém que saiba lidar com pressão e que tenha capacidade técnica e de liderança." Lucas assentiu, sentindo a adrenalina começar a correr nas veias. "Tenho experiência com projetos de infraestrutura pública", ele disse. "Sei lidar com os desafios específicos desse tipo de obra." Beatriz e Roberto trocaram um olhar. E então Beatriz sorriu. "Ótimo, porque gostaríamos de te fazer uma proposta." Lucas sentiu o mundo desacelerar por um segundo. Uma proposta? Eles estavam oferecendo a vaga. Beatriz continuou falando sobre salário, benefícios, data de início. Mas Lucas mal conseguia processar as palavras. Apenas captava fragmentos que se organizavam lentamente em seu cérebro. R$12.000 por mês, plano de saúde para ele e dependentes, vale-refeição, bônus anual por desempenho. Era mais do que ele esperava, mais do que achava que merecia depois de 8 meses de desemprego. Há apenas um detalhe. Roberto disse e o tom fez Lucas voltar à terra com força. "A obra fica em Campinas. Você teria que se mudar para lá, ou no mínimo fazer o deslocamento diário, o que seria bem puxado. A empresa pode ajudar com os custos de mudança se você optar por se estabelecer lá." Lucas sentiu como se tivessem jogado água fria nele. Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Teria que tirar Sofia da escola, deixar o apartamento, se mudar para uma cidade onde não conhecia ninguém, longe de tudo que era familiar, ou então acordar às 5 da manhã todos os dias para fazer o deslocamento. Chegar em casa à noite, exausto, sem tempo de qualidade com a filha. "Pode pensar com calma", Beatriz disse, como se lesse a hesitação no rosto dele. "Não precisamos de uma resposta hoje, mas gostaríamos de saber sua decisão até sexta-feira." Lucas assentiu automaticamente, a mente girando em círculos. "É muita informação para processar", ele disse, forçando um sorriso. "Agradeço muito pela proposta. Posso pensar e dar uma resposta até lá." "Ótimo, Roberto", disse levantando-se e estendendo a mão. "Esperamos que aceite, Lucas. Acho que você seria uma adição valiosa para a equipe." Lucas apertou as mãos de ambos. Agradeceu novamente e saiu da sala com as pernas sentindo como se fossem de borracha. No elevador, apoiou-se na parede espelhada e fechou os olhos, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. Tinha conseguido a vaga, tinha conseguido o emprego que resolveria todos os seus problemas financeiros, que daria estabilidade para ele e para Sofia. Mas o preço era alto demais. Muito alto.
Mudar para Campinas significava recomeçar do zero em todos os sentidos. Arrancar Sofia de tudo que ela conhecia, perder a rede de apoio pequena mas importante que tinham em São Paulo. Significava também, percebeu com um aperto no peito, perder a conexão nascente com Helena. O pensamento surpreendeu e irritou em igual medida. Conhecia Helena há uma semana. Não fazia sentido que ela entrasse na equação de uma decisão tão importante sobre sua carreira e o futuro de Sofia, mas estava lá, inevitavelmente, uma variável que não podia ignorar completamente. Saiu do prédio para a claridade ofuscante da Paulista e ficou parado na calçada por um momento. Sem saber para onde ir, o que fazer, pegou o celular e, sem pensar muito, digitou uma mensagem para Helena. Consegui a vaga, mas tem um problema. A resposta veio quase imediata. Que ótimo. Que problema? Lucas olhou para a mensagem e hesitou. Não podia despejar isso em cima de Helena por mensagem. Não era justo, não fazia sentido. Digitou. É complicado. Te conto depois. Parabéns, Helena respondeu. E Lucas imaginou o sorriso dela enquanto escrevia. Sabia que você conseguiria. Guardou o celular e começou a caminhar sem rumo definido. Precisando processar, precisando pensar. Passou pela Avenida Paulista, vendo as pessoas apressadas em suas vidas, cada uma carregando seus próprios pesos e problemas invisíveis. E sentiu-se, ao mesmo tempo, parte daquela multidão e completamente isolado dela. Acabou sentando em um banco na Praça do Ciclista, observando o movimento, tentando organizar os pensamentos. Do ponto de vista financeiro, a decisão era óbvia. Tinha que aceitar. Não podia se dar ao luxo de recusar um salário de 12 mil reais quando estava quase sem dinheiro. Mas havia Sofia. Havia a escola dela, as amigas, a rotina estabelecida. A terapia que ela fazia uma vez por semana com a psicóloga que a acompanhava desde a morte de Mariana. Arrancar tudo isso dela parecia cruel, especialmente quando ela já tinha perdido tanto. E admitiu finalmente para si mesmo, a questão de Helena, a possibilidade de algo que nem tinha começado ainda, mas que já sentia falta só de pensar em perder. Ficou no banco até o meio-dia, quando a fome o forçou a se mover. Comeu um sanduíche e um café qualquer, sem prestar atenção no sabor. E então, pegou o metrô de volta para casa. Tinha horas ainda até buscar Sofia na escola. Tempo demais para ficar sozinho com os próprios pensamentos. Tentou assistir televisão, mas não conseguiu se concentrar. Tentou ler, mas as palavras não faziam sentido. Finalmente, pegou o celular e ligou para Helena sem planejar o que ia dizer, apenas precisando ouvir a voz dela. Ela atendeu no terceiro toque. Lucas, a voz dela soou surpresa, mais feliz. Oi? Ele disse, e percebeu que não sabia como continuar. Oi! Repetiu inutilmente. Está tudo bem? Helena perguntou, a preocupação entrando na voz. Você conseguiu a vaga, mas disse que tinha um problema. O que aconteceu? Lucas respirou fundo. A vaga é em Campinas, ele disse. Teria que me mudar, tirar a Sofia da escola, deixar São Paulo, começar do zero em outro lugar. Houve silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que se estendeu por tempo suficiente para Lucas começar a se arrepender de ter ligado. Entendo, Helena disse finalmente. A voz cuidadosa, controlada. É uma decisão difícil. É? Lucas concordou. Não sei o que fazer. Do ponto de vista profissional, é uma oportunidade incrível. Mas tem a Sofia, tem tudo que ela conhece aqui. Tem muita coisa em jogo. Houve outro silêncio. E Lucas ouviu Helena respirar do outro lado. E tem você, ele adicionou, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Quero dizer, tem tudo. Tem a cidade toda. As pessoas, você faz parte disso agora, de certa forma. Sentiu o rosto esquentar e agradeceu por ela não poder ver. Lucas, Helena disse baixinho, e havia algo na voz dela que ele não conseguiu identificar. Você mal me conhece. Não pode deixar que isso influencie uma decisão tão importante sobre sua carreira. Eu sei, ele disse rapidamente. Eu sei que não faz sentido. Mas é a verdade. Conheci você há uma semana e de alguma forma você já se tornou importante. Para mim e para a Sofia. Isso é loucura? Perguntou.
e a vulnerabilidade na própria voz o surpreendeu. Não é loucura, Helena respondeu, e Lucas ouviu a emoção na voz dela. Eu também sinto isso, seja lá o que for, mas justamente por isso, não posso deixar você tomar uma decisão errada, por minha causa. Se Campinas é a melhor opção para você e para a Sofia, você tem que ir. Lucas fechou os olhos, sentindo a frustração crescer. Mas e se não for só sobre o que é melhor profissionalmente? Ele perguntou. E se for sobre construir uma vida, não apenas uma carreira? Há 3 anos que estou apenas sobrevivendo, colocando um pé na frente do outro. E de repente você aparece e me faz lembrar como é querer algo além de apenas sobreviver. Ouviu Helena engolir em seco do outro lado da linha. Lucas, ela começou. A voz trêmula. Não sei o que dizer. Estou passando pelo meu próprio momento confuso, tentando descobrir o que fazer com minha carreira, com minha vida. Não sei se sou a melhor pessoa para te ajudar a decidir isso. Você não precisa me ajudar a decidir, Lucas disse. Só precisava te ouvir. Precisava saber se estou maluco por estar pensando em você como parte da equação. Não está maluco, Helena respondeu baixinho. Mas isso me assusta, Lucas. Me assusta muito. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Apenas a respiração de um ouvindo a do outro, através da linha. Finalmente Lucas disse, preciso buscar a Sofia na escola daqui a pouco. Posso te ligar depois? Helena concordou. Claro. E Lucas sim? Ele respondeu. Independente do que decidir, vai dar certo. Você é forte o suficiente para fazer qualquer coisa funcionar. Lucas sentiu a garganta apertar. Obrigado, ele murmurou. Falamos depois. Desligou e ficou segurando o celular, o coração batendo descompassado, a mente mais confusa do que nunca. Foi buscar Sofia na escola e durante o caminho de volta para casa, tentou manter a conversa leve, falando sobre o dia dela, sobre o que tinha acontecido na aula. Mas quando chegaram ao apartamento e Sofia perguntou se ele tinha conseguido emprego, Lucas teve que decidir quanto contar para ela. Consegui sim, ele disse, e viu o rosto dela se iluminar. Mas o trabalho é em outra cidade. Então teríamos que nos mudar, se eu aceitar. O sorriso de Sofia vacilou. Mudar para onde? Ela perguntou. Para Campinas, é perto daqui. Mas não tanto, Lucas explicou. Você teria que trocar de escola, fazer novos amigos. Sofia ficou em silêncio, processando a informação, e então perguntou com a voz pequena. E a tia Helena? A gente não ia mais ver ela? Lucas sentiu o peito apertar. A pergunta da filha tinha ido direto ao ponto que ele estava evitando enfrentar. Provavelmente não, princesa. Ele respondeu honestamente. Campinas não é tão longe, mas seria difícil nos vermos com frequência. Sofia olhou para o chão, os dedos brincando com a bainha do vestido. Eu gosto dela, ela disse baixinho. Eu também, Lucas admitiu, e pela primeira vez, falou em voz alta o que tinha estado sentindo. Por isso essa decisão é tão difícil. Passaram a noite quietos, cada um perdido em pensamentos próprios. Lucas preparou o jantar mecanicamente. Ajudou Sofia com o dever de casa, sem realmente prestar atenção. Leu o capítulo do livro delas. Mas as palavras saíam automáticas enquanto sua mente girava em círculos. Quando colocou Sofia para dormir, ela o abraçou mais apertado que o normal. Pai, ela disse, a voz abafada contra o peito dele. Você vai escolher o que for melhor pra gente, né? Sempre escolho, Lucas prometeu, desejando ter a certeza que fingia ter. Na quinta-feira pela manhã, depois de deixar Sofia na escola, Lucas recebeu uma mensagem de Helena. Podemos nos encontrar hoje? Preciso te contar uma coisa. O coração dele acelerou e respondeu, claro, que horas? Helena sugeriu o mesmo café da livraria, às 3 da tarde. E Lucas concordou, passando o resto da manhã em uma ansiedade crescente, tentando imaginar o que ela queria dizer. Chegou ao café 15 minutos adiantado e encontrou Helena já esperando, sentada à mesma mesa perto da janela. Ela parecia diferente, mais séria, mais determinada. Lucas, ela disse assim que ele se sentou. Tomei uma decisão sobre minha carreira. Passei os últimos dias pensando muito
E percebi que não quero mais trabalhar em agência grande. Quero abrir meu próprio estúdio de comunicação aqui em São Paulo, fazer projetos menores, mas com mais autonomia. Lucas a olhou, surpreso pela firmeza na voz dela. Isso é incrível, Helena, ele disse. Você vai ser ótima nisso. Ela sorriu, mas havia nervosismo nos olhos. O motivo de eu te contar isso, ela continuou, é porque quando você me disse que ia para Campinas, eu percebi que não queria que você fosse. E isso me assustou porque mal te conheço, mas ao mesmo tempo sinto que te conheço há muito mais tempo. Passei 3 anos desde que Mariana morreu apenas funcionando. Lucas disse baixinho. Não vivendo, apenas existindo. E você me fez querer viver de novo. Isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Helena estendeu a mão sobre a mesa e Lucas pegou, sentindo o calor dos dedos dela. Não quero que você recuse um emprego por minha causa, ela disse. Mas quero que saiba que se você ficar eu estou aqui. Não sei o que isso vai se tornar, mas quero descobrir. Lucas fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão finalmente se acomodar em algo que fazia sentido. Ligou para Beatriz naquela tarde mesmo e perguntou se havia possibilidade de trabalhar remotamente de São Paulo com idas regulares a Campinas. Ela disse que conversaria com Roberto na sexta-feira pela manhã. Beatriz ligou com uma contraproposta. Ele poderia coordenar o projeto de São Paulo, indo a Campinas 2 vezes por semana. O salário seria um pouco menor, 10 mil em vez de 12, mas ele poderia ficar. Lucas aceitou na hora, sentindo um alívio tão grande que precisou sentar. Ligou para Helena imediatamente. Vou ficar. Conseguiram ajustar para eu trabalhar daqui. A resposta dela veio em forma de áudio, a voz embargada de emoção. Que bom, Lucas. Que bom mesmo. Nos meses seguintes, Lucas começou um novo trabalho e Helena abriu o estúdio. Eles se viam nos fins de semana, sempre com Sofia junto inicialmente, construindo uma amizade que lentamente, naturalmente, se transformava em algo mais. Helena se tornou presença constante nas vidas deles. Jantares aos sábados, passeios aos domingos, conversas longas depois que Sofia dormia. E quando Lucas finalmente a beijou, 6 meses depois daquele primeiro esbarrão na Paulista, sentiu que estava verdadeiramente recomeçando. Não esquecendo Mariana, mas permitindo-se viver apesar da perda. 1 ano depois, em uma manhã de setembro como aquela que tinha mudado tudo, Lucas acordou ao lado de Helena, no apartamento novo que tinham alugado juntos, maior, com quarto próprio para Sofia e um escritório onde Helena trabalhava. Ouviu a filha acordar no quarto ao lado e sorriu, pensando em como a vida tinha dado voltas inesperadas. Tudo tinha começado com um café derramado, um momento de descuido que poderia ter sido apenas um inconveniente esquecível, mas tinha se tornado o ponto de virada. O momento em que suas vidas se cruzaram e se entrelaçaram de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Helena acordou ao seu lado e sorriu sonolenta. Bom dia, ela murmurou. Bom dia, Lucas, respondeu, beijando a testa dela. Obrigado por ter ficado esperando naquela calçada. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Helena riu baixinho. Obrigado por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, no silêncio confortável de quem construiu algo sólido juntos. E então, Sofia abriu a porta do quarto, já vestida para a escola. Bom dia, família, ela disse com naturalidade. E Lucas sentiu o coração transbordar. Família era exatamente isso que tinham se tornado. Se você gostou dessa história de recomeços e segundas chances, se inscreve no canal para mais histórias emocionantes como essa. Deixa seu like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo.